Boa noite, a paz de Deus com todos. Faz um toquinho aí no inscrever-se e dá um like também, porque ajuda que os vídeos sejam mais difundidos. O interesse que esses vídeos sejam difundidos é de forma global. Quanto mais alcançar pessoas, melhor, porque o que se trata é de salvação. É de salvação, e a salvação às vezes é muito complexa e às vezes é muito simples. Muita gente mistura tudo e acaba não sendo evangélico. Eu falo isso porque há 38 anos eu sigo o caminho do Evangelho e foi necessário eu transformar ou modificar muitas vezes, devido a que eu pensava que era de uma forma e cada vez foi ampliando mais o conhecimento a respeito do que é realmente o Evangelho. O Evangelho é muito complicado e é muito simples, como eu disse. O Evangelho, Cristo nos veio comunicar o Evangelho. O Evangelho é um desgarre da conduta humana. Nós somos herdeiros de Adão e somos herdeiros da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em nós está a genética do bem e em nós está a genética do mal. Isso foi colocado nos nossos cromossomos, né, para ver quem é capaz de livrar-se da conduta má. As duas estão em nós. Como disse a palavra, quero ver quem pode livrar-se da conduta má que está dentro de um mesmo, né? E isso é voluntário. Isso é voluntário. E aquele que propõe essa mudança, ele vai receber o prêmio da vida eterna. Primeiramente, como foi colocado nos nossos genes, na nossa condição genética, 600 informações más e 600 informações boas. As 600 informações más são aquelas que nós, fazendo as coisas erradas, mentimos, competimos, exagerados no que conversa, falsos, arrogantes, tudo está na nossa condição genética. E também as coisas boas estão na nossa condição genética. Aquilo que mais manifestar em mim é desse que eu sou servo. O Senhor falou, daquele a quem você faz a vontade, desse você é servo. Ou você é servo do bem para Deus, ou você é servo do mal para Baal. Não? Duro, não? Então é a gente mesmo que vai exteriorizar a quem nós queremos servir, a Deus ou ao mal. Então, primeiramente, Deus revela o mal que está em nós no Monte Sinai e no Monte Horebe, chamado de Lei Torá, ou a Torá. Ali fala as coisas onde o homem erra, onde o homem transgride. A Torá está escrito dentro de um contexto social, alimentar, limpeza, sacerdotal, peso, terreno e medida. E essas partes que estão um pouco fora da social, da conduta social, tem para nós também a representação espiritual. Nós temos que extrair de pesos e medidas, além de ter o sentido de pesos, medido e área, nós também temos que saber considerar a linguagem para o espiritual. Por exemplo, não entrar no quintal do seu vizinho e roubar uma fruta. Tem um sentido espiritual. Não cozinhar o bezerrinho no leite da mãe. Né? Não quitar a pedra de Mó. Tudo tem sentido espiritual. A lei revela o carnal do homem. E se o homem obedece o que está na lei, ele é um homem espiritual. Se ele obedece o que está na lei, ele é um homem espiritual, eternal. Só que Paulo disse que o homem usa a lei contra o seu próximo. E a lei é para você mesmo.
Então, o oposto da lei é a revelação do Evangelho. O que é o Evangelho? É a isenção da lei. Está escrito aqui no livro de Romanos. O Evangelho nos isenta da lei, quer dizer, me livra da lei. Se eu ando no Evangelho, a lei não me pega. Por quê? Porque eu estou no Evangelho. Eu estou na conduta do Evangelho. A lei só me pega se eu não estiver na conduta do Evangelho. Certo? Se estiver na conduta da carnal, a lei me pega. Mas eu não posso usar a lei contra os outros também para agredir, acusar, não posso. Eu só posso encaminhar a pessoa com palavra de mansidão, né? Exortação com muito cuidado para não ferir também. Porque a partir do momento em que eu vou exortar o meu próximo com palavra dura, eu também já sou transgressor do Evangelho. Paulo disse, se eu vou corrigir uma pessoa, eu não vou além da medida. Porque se eu for corrigir uma pessoa além da medida, eu estou pondo freio no Evangelho para ele e estou pondo para mim também. Se eu passar da medida, eu já começo a ser transgressor do Evangelho. Então Paulo disse, eu não vou além da medida, só vou até certo ponto. Porque se passar, já não está fazendo bem, já está fazendo o mal. Então é muito delicado isso aí. Você que é cristão, se diz cristão, pensa que é cristão, né? Quer ser cristão, então tem que aumentar o seu conhecimento no Evangelho ou na lei. Porque a lei e os profetas chegam num só ponto, o reino. Quer dizer, o que os profetas ensinam, o que a lei ensina, está dentro do contexto da lei. Aí já é o reino já é a graça, já é o Evangelho vivenciado por nossas obras. Então tem que preocupar-se com isso. Eu me preocupei a vida inteira com isso e fui aprendendo de passo a passo, não só através de leitura, mas através de sentimento também e de coisas más que recebi, né, vamos dizer assim, da própria irmandade. Os próprios irmãos fizeram maldade comigo, mas ai daquele que faz maldade, porque ele praticou também a lei e ele vai pagar por isso, né? Que seja a gente corrigido pelos que praticam a lei, porque os que não praticam a lei na conduta da igreja, da religião, eles não vão falar nada. Esse está livre. Mas aqueles que estão dispostos a corrigir, esse é porque, todavia, o coração deles está irrigado e arraigado com a lei de Moisés. É uma espada de dois gumes, de dois cortes. Então, vamos falar um pouco do Evangelho. O Evangelho, primeiramente, o Evangelho e o reino tem o mesmo significado. Jesus Cristo trouxe o Evangelho, né? O Evangelho, eis que o reino desceu sobre vós, não com aparência física, palpável, eis que o reino está dentro de cada um, se é que nós colocamos ele à frente da lei. Então, dentro de mim está a lei e dentro de mim está o Evangelho. Então eu crucifico a lei que está dentro de mim e manifesto por fé o Evangelho. Mas como eu não sei quais são as variantes, eu tenho que aprender, né? Jesus resume assim, o que você não quer que façam contra ti, não faça contra teu próximo. O Evangelho resume nisso aí, né? A lei, João Batista, nos conduz ao Evangelho. A lei, João Batista, é o anjo, né? Tanto o anjo em forma de letra, como na pessoa de João Batista, ele é o anjo da lei, ele que vai levar a Jesus Cristo. Isso não é de Cristo, eu não posso fazer. Isso é de Cristo, isso eu posso fazer. Tá certo? E é muito confundido, porque como a lei e a graça está dentro de nós, e por falta de aprendizagem, por falta de conhecimento, por falta de falar sempre no assunto, cai naquela parte que Paulo fala. Muitos falam de Cristo, ou seja, do Evangelho, mas estão sentados na cadeira de Moisés. Está mal. Está muito mal, né? Aí uma passagem bíblica que o Senhor Jesus faz assim, ele chama Pedro, chama Tiago e chama João e fala, vem aqui, vem aqui. E diz que eles vão assim, ali dentro do Horto das Oliveiras, eles chegam num lugar e Jesus Cristo se transforma, ele se torna glorioso, ele se torna cheio de luz, né?
seu corpo transforma em luz. E uma voz diz assim, através de uma nuvem, fala: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é meu filho. Fazei tudo o que ele vos disser. Agora não podemos esquecer que eles eram judeus. Eles viviam a lei. Eles respiravam a lei. Eles tinham a conduta, o procedimento, tudo dentro da lei. Então fala: ó, esse é meu filho, fazei tudo o que ele disser. E logo ali já tinha aparecido uma imagem tinha aparecido a imagem de Moisés e de Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Então, aparece Elias e aparece Moisés e Jesus sendo transformado com um corpo glorioso, de luz. E aí, aquela visão desaparece. Jesus falou: vocês não contam essa visão para ninguém, né? Porque estava por se revelar ainda que Jesus Cristo tinha graça e que Moisés e Elias tinham a lei. Então, estava havendo ali uma separação. Deus estava comunicando uma separação entre Moisés e Elias com Jesus. Não falou para fazer o que eles diziam, os profetas. Por isso que fala ali, os profetas duraram até João. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. Aí Jesus disse: não fala nada para ninguém. Passou um pouquinho, chega lá na frente, Pedro fala: nossa, que bonito tudo isso, né? Senhor, deixa nós fazer aqui um tabernáculo para João, para Elias, para Moisés e um para ti. Quer dizer, fazer 3 tabernáculos ali por causa daquela visão. Quer dizer, não entendeu nada. Não entendeu nada o Pedro, né? Já queria levantar 3 tabernáculos. E esse tabernáculo tinha que cair, que era o tabernáculo de Moisés e de Elias, porque a lei durou até João, né? João Batista. Então, já confundiu. O que a visão falou, a voz falou? Fazei tudo que esse aí que está reluzente, esse é para seguir ele, e não esses outros 2. Já de cara, né? Pedro já, não, vamos levantar 3 tabernáculos. Esses 2 tabernáculos é o mesmo templo que Jesus falou para eles. Pedro disse: mira esse tabernáculo, mira esse templo, mira essas pedras. Jesus disse: vai cair tudo isso aí. Só vai ser levantado outro tabernáculo. Falava do seu próprio corpo. Então essa confusão ela é permanente. Permanente. Vamos dar aqui então, irmãos, o Evangelho de Cristo é puro. O Evangelho é puro. Você quer aprender a lei de Moisés? Você quer aprender a Torá? Quer aprender isso aqui? São 600 leis. Aqui deve ter 23 folhas. Cada folha deve ter aí, de 412 a 427. 15 leis em cada folha. Então, é difícil. Se você te interessar, buscar na internet, tem os 613 mandamentos da Torá. Mas se você quiser reduzir, não faça mal ao próximo e nem a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como você ama você. E como você ama você, amar ao próximo. Aí está a lei e os profetas. Tudo veio, a lei e os profetas, tudo vieram para chegar a isso. Amar ao próximo como a ti e amar a ti como aos outros. É a mesma coisa. E quem ama ao próximo ama a Deus. Então vamos falar um pouco nisso sobre o Evangelho, que a maior parte que eu vi aqui de Evangelho, que está falando, é pessoa que está transtornando o Evangelho. Aqui está escrito em Romanos 1:1, aqui está escrito Romanos 1:1, aqui Paulo, né? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele é judeu, né? Viveu a lei, fariseu, melhor aluno da escola de Gamaliel. Ele mesmo fala: no meu tempo eu excedi em conhecimento do judaísmo mais do que todos da minha época. Super judeu,
Mas o que para mim é ganho, eu reputei por perda para ver se eu ganho a Cristo, se eu ganho o Evangelho, se eu ganho a comunicação do Evangelho. Então ele disse, eu fui separado para o Evangelho. E não só ele, todos nós fomos separados para o Evangelho. Né? Todos nós fomos separados para as boas novas. Quais são as boas novas? Jesus Cristo falou, eu trago as boas novas, quer dizer, aquilo que não é da lei, mas eu trago agora as boas novas, a novidade do reino. Né? Então, nós temos que dizer, fomos separados para o Evangelho, fomos separados para viver uma vida evangélica, e tenho certeza absoluta, porque o Senhor falou que nós podemos medir tudo. Diz assim, todo espírito que não tiver crucificado é do anticristo. Toda palavra que sai da boca do homem, se ela não for uma palavra de sentimento, o ego crucificado, é Satanás, que está no mundo. Vê? Então é muito difícil, é muito fácil de observar, e é muito fácil também de julgar, e não podemos julgar, porque já fazemos parte de não estar crucificado. É fino, é muito fino. Uma vez, eu fui num garimpo com meu tio, e ele sabia garimpar diamante. Então, quando chegava nas três últimas batidas de peneira, já começa a aparecer ali mais ou menos uns aspectos, refúgio de diamante. E pareciam uns cristais bonitos, assim, na segunda peneirada, até na primeira, na última, né? Eu dizia, tio, isso aqui é diamante? Não, isso não é diamante. Fazia de novo, né? Lavava as peneiras, jogava, tio, isso aqui é diamante? Não, isso aqui não é diamante. Terceira vez, tio, isso aqui é diamante? Falou, olha, você está perguntando se isso é diamante, não está? Eu falei, estou. A hora que você não perguntar e você vê que é diamante, você vai saber. Eu falei, é assim? A hora que for diamante, você não pergunta. Você vai ver que é diamante. E uma hora eu pego uma pedrinha de diamante e jogo e falo, uau, diamante, uai, como é que você sabe? Porque é diferente de tudo. Então o evangelho tem que ser diferente de tudo. E nós estamos acostumados com o evangelho mosaico. Nós pegamos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que já terminou o tempo dele, né? E colocamos as leis de Moisés, fazendo um evangelho falso. Aqui eu vi aqui umas partes na Bíblia, que está escrito, né? Paulo diz aqui que ele veio para ministrar o evangelho. O evangelho siga encoberto, continue encoberto. Que você não deve abraçar outro evangelho, né? Não deve abraçar outro evangelho. Que o mistério do evangelho é notório e que a salvação é segundo o meu evangelho, Paulo fala. Então Paulo disse, a salvação é segundo o meu evangelho, porque o evangelho de Paulo, ele é fino, ele é tratável, ele está dentro de um parâmetro de piedade. O evangelho é segundo a piedade, é ter uma vida piedosa. O evangelho não julga, o evangelho não aponta o dedo, o evangelho não persegue, o evangelho não maltrata, o evangelho não desfaz, o evangelho não faz diferença de pessoas. Na minha igreja, já vi muita irmã falando, não, irmão, aqui nós não faz de distinção de pessoa. Aqui nós aceitamos o japonês, o negro, o chinês, nós não faz distinção de pessoa. Mas não é isso, meu amigo, isso não é distinção de pessoa, isso é distinção de raça. Você está falando de distinção de raça, de cor. Quando fala que não faz distinção de pecador, é de quem peca, quem transgride, quem tropeçou, quem está órfão. Órfão é quem está sem pai. Viúva é quem está sem marido, que não tem quem por ele. Senão ia ter que ter viúva demais para a gente ficar atrás de viúva e atrás de filho sem pai aí. Está falando de outra coisa, não está falando de contexto racial. Não está falando de distinção de raça. Pode ver a parábola do Senhor Jesus, que ele fala assim, se no vosso ajuntamento entrar uma pessoa com roupa de seda, com anéis no dedo, quer dizer,
ele está bem vestido, ele não tem nada que o difame, não tem nada que o diminua. E você fala a esse, senta aqui do meu lado, vem aqui, ó, senta aqui. Né? E por outro lado, sentar uma pessoa com vestido sórdido, né? Sórdido quer dizer asqueroso, nojento, né? E você fala, você, ó, fica debaixo do estrado dos meus pés. Porventura não fosse vós, não? Vítima de maus pensamentos. É isso que está falando. Então o evangelho é assim, é a condição espiritual que está a pessoa. Não está falando de roupa. Quem interpreta isso aí em condição física não tá bem. Ele não está entendendo a palavra de Deus. Então o evangelho precisa ser muito mais ministrado do que nós pensamos. Entender o espiritual, porque o que Deus quer é resgatar pessoas. É resgatar o espírito da pessoa para o espírito na obra da obediência. E isso custa, essa transformação. Essa transformação é de fé em fé, de galardão em galardão, quer dizer, de conquista em conquista que vai haver uma transformação. E se a gente faz distinção de situação de pessoa, essa pessoa fica sem chance, sem opção. E isso não é evangelho. Vamos ver aqui que Paulo fala uma coisa aqui. Né? Nós temos que falar de Paulo porque Paulo ficou para ministrar o espiritual. O Paulo, quando ele sobe aos céus, ele foi ensinado pelo próprio Cristo. Quando Paulo batiza, quando ele vai perseguir os cristãos ali em Damasco, e o Senhor Jesus aparece para ele, ele fica com aquela cegueira, com escama no olho. Chega em Damasco, Ananias batiza ele, e Paulo vai para o Monte Sinai. E fica lá 4 anos, para ver se recebe alguma comunicação, porque as pessoas tinham como orientação de que no Monte Sinai tinha comunicação com Deus. E ele fica 4 anos lá. E aí não aconteceu nada, ele não teve revelação, não teve contato nenhum. Ele volta. Quando ele volta do Monte Sinai, 4 anos depois do batismo, aí ele foi levado ao céu. Ele disse que não sabe se em corpo ou em espírito. E lá ele foi ensinado e ouviu palavras inefáveis, palavras maravilhosas a respeito do que realmente é o evangelho. E aí ele fala para Ananias, fala, eu vou lá aprender com Pedro. Eu vou lá em Jerusalém e falo, eles não vão aceitar o seu testemunho, não. Não estou disposto não só a sofrer pelo evangelho, como morrer também por esse evangelho. Aí Ananias fala, a sua fé é muito grande. E ele vai para Jerusalém, fala, eu quero conversar com Pedro, o principal dos apóstolos. E quando vai conversar com Pedro, ele vê que Pedro ainda estava com muita falta de informação. Pedro havia caminhado com o Senhor Jesus, aprendeu bastante, mas tinha muita pouca informação sobre o espiritual. Então vocês podem ver que até mesmo os apóstolos tiveram sua progressividade no evangelho. Por isso eu falo muito de Paulo, porque a ele foi consignado, a Paulo, né? Muitos irmãos falam, essa é a doutrina de Paulo, nem sabe o que está falando. Paulo é muito duro. Duro nada, Paulo não é duro não. Mas bem Paulo é misericordioso, porque ele ensina as pessoas a dar abertura para ser bom. Aqui diz aqui, ó. Segundo Coríntios 11:4. Segundo Coríntios 11:4. Vamos ver o que fala a respeito. Segundo Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro evangelho que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito, está vendo? Da lei, né? Que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis.
Outro evangelho que não abraçastes. Se alguém for pregar os outros Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Não pode mudar. Porque se eu for pegar outro Espírito, todo Espírito que não é crucificado é o Espírito do Anticristo, é o Espírito do diabo. Porque todo Espírito, quer dizer, não sai uma palavra da nossa boca que não seja com uma intenção. Viu? Toda palavra que sai da boca do homem tem uma intenção. E a palavra de Deus diz que quem move a intenção é o Espírito, ou o ruim ou o bom. A nossa cabeça é um receptor. A nossa mente existe pequenos receptores, né, que são antenas do mal ou do bem. Então nós temos que pegar o mal, segurar e vigiar. Tudo isso funciona a nível de neurona. Isso funciona tudo a nível de raios de carga elétrica. Né? Paulo chama essa rapidez aí chama isso aí de superfluido. A gasolina, né? Superfluido. Ele não sabia de neurona, né? Mas tudo isso acontece nas neuronas. Então aqui sai a palavra, atrás da palavra teve uma intenção, atrás da intenção houve o Espírito que agiu. Ou Espírito ruim ou Espírito mau. Por isso que é necessário vigiar. Se nós vigiamos, nós seguramos a comunicação que vê a velocidade de neurônio, como diz Paulo, chamava de superfluido de maldade. Superfluido de maldade. Segurar o superfluido de maldade. Quer dizer, é uma combustão muito rápida. É pôr fogo numa gasolina, né, ou numa pólvora. É superfluido de maldade. Então isso acontece nas neurônios. E a pessoa fala. E daquele a quem você faz a vontade, desse você é servo, está escrito na palavra de Deus. Fez a vontade do mal, porque você não vigiou e não segurou a intenção. E quem agiu na pessoa foi o espírito mal. E Jesus disse, o que faz mal não é o que entra. O que faz mal é o que sai, porque o coração está cheio disso. Então de fora vem a intercomunicação, né? A intercomunicação do mal. Paulo disse que o mal ele é potestade do ar, poder do ar. Ele vai em ondas, igualzinho à internet, igual à internet. Então tudo é muito rápido. Por isso nós temos que ser vigilantes, né, para manifestar em nós o Evangelho e sair de nós todo o espírito de maldade. Porque tanto a mensagem que vem para a nossa cabeça é maligna, como a intenção do nosso coração. E isso sai pela boca e sai pelo coração. E sai a maldade. Então, nós temos que estar vigiando para não abraçar o Evangelho, senão eu fabrico um Evangelho para mim mesmo. Eu sou um fabricante de Evangelho. Misturo um Evangelho de maldade. Né? Falo que sou evangélico, mas não tenho a atitude do Evangelho. É muito fino. Então temos que estar constantemente em vigilância. Então vamos abraçar um Evangelho que nós estamos criando um Evangelho de maldade. E pensamos que estamos bem. Por isso que Pedro chegou e falou, Senhor, tem piedade de ti mesmo para que não suceda o que o Senhor está falando. Ele falou, para trás de mim, Satanás. Né? Outra parte, Pedro falou, Senhor, eu te amo. Ama nada, você não me ama nada. Se você ama a mim, Pedro, você cuidaria dos seus irmãos. Quem ama, cuida dos seus irmãos. Então, se você não cuida dos irmãos, você não ama coisa nenhuma. É mentira sua. Você é um mentiroso. Você se faz mentiroso. Porque quem ama dá a vida pelo transgressor. Jesus deu a vida pelo transgressor, mostrando o amor dele, o exemplo de amor. Exemplo de amor. Então você não dá exemplo de amor. Então o seu evangelho é mentiroso. Você fala que é cristão, mas não é cristão. Porque você está com a lei de Moisés.
atracada dentro do seu coração, dentro do teu raciocínio. Você tem que tirar a lei de Moisés do seu coração, senão é evangelho falso. Vamos ver aqui mais. Olha aqui, ó. O 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 11:3. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os teus sentidos, está falando de mente aqui, ó, o seu sentido, e você se aparta da simplicidade do Evangelho. De novo, o meu medo, Paulo falando, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os teus sentidos, tua forma de pensar, se corrompe. E você se aparta da simplicidade que é no Evangelho. Porque o Evangelho é simples, mas a lei não, a lei ela é astuciosa. Né? A lei, o falar da lei é com astúcia. E você vê, Eva, por um fruto, recebeu condenação. Por um fruto que ela comeu da árvore do bem e do mal, ela recebe a condenação. A árvore do bem e do mal, ela pode mostrar que ela é a lei de Moisés. Um fruto da lei. Porque o Evangelho também é uma árvore. E fala que quem comer das folhas dessa árvore do Evangelho é saúde para as nações. O Evangelho, as folhas dessa árvore, né, que é o oposto da lei, é o remédio para as nações. E a lei de Moisés, que é o mesmo significado da Torá, lá no Jardim do Éden, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a lei mostra o bem e o mal. Um fruto que Eva comeu, ela saiu do paraíso. E quantos frutos que nós praticamos, que nós comemos, damos para os nossos irmãos, para a nossa família, sentimento adverso de um irmão, de uma pessoa, por falta de simplicidade nós fazemos maldade, malícia, e já está corrompido. Aqui está clarinho, ó. Eu tenho medo, está dizendo o apóstolo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja alguma sorte corrompido os teus sentidos. É sentido, é malícia. Não? E vocês se apartem, né? E vocês se apartem de Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não é esse segundo o que eu falo, vocês vão sofrer a consequência, porque a lei é olho por olho, dente por dente. Quer dizer, que você planta, você colhe. E pior que a gente ensina isso para os outros aí. E vira uma corrente. E vira um monte de gente fazendo a mesma coisa por falta de conhecer verdadeiramente o fundamento da palavra da vida. E aqui diz assim, Efésios 6,19. O livro de Efésios 6,19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Ele está falando de uma maneira explícita, não muito implícita, não? Falar do mistério do Evangelho. Porque o Evangelho é mistério. Ele continua sendo mistério. Por que ele é mistério? Porque ele é sem a lei de Moisés. Porque dentro de nós está a sopa aqui dentro. O bem e o mal. Onde que está? Na nossa genética. Foi escrita a nossa condição genética. Né? Os nossos genes estão... O ser humano, segundo o que eu li, o que eu aprendi, teremos 25 mil genes. Né? Cada cromossomo, temos 23 cromossomos, cada cromossomo deve ter aí 1000 e poucas informações. E 600 dessas informações são 600 informações ruins. E essas informações estão na nossa codificação genética. Nós expressamos o que está na nossa condição genética. O que não está na minha condição genética é o meu espírito. A minha condição genética é meu espírito. Deus
pega o sentimento do Espírito e coloca no ser humano em condição inscrita de DNA e RNA mensageiro. É isso aí que está em nós. Então nós temos que livrar-se disso. Paulo diz, quem me vai livrar dessa lei se de contínuo ela está comigo? Ele não sabia de genética, Paulo, mas falou de lei. Quem me vai livrar? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, de contínuo eu faço. Quem me vai me livrar dessa lei de morte que continuamente está comigo? É a condição genética. Qualquer dia eu vou falar sobre sangue, e nós vamos entrar sobre espírito, genética, viu? E sangue. Espírito, genética e sangue. Tá bom? Eu creio que já falamos bastante, já dá para entender um pouco. E quando eu falar de evangelho, tem que ter muito respeito, porque senão nós estamos batendo no peito que somos cumpridores do evangelho, que não somos, somos mentirosos. Nos fazemos mentirosos, porque o evangelho é maravilhoso. O evangelho não mata ninguém, não persegue ninguém, não selecta ninguém, não delecta ninguém. O evangelho é evangelho. Jesus Cristo demonstrou até a morte de cruz. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Né? Por isso que ele fala, se você quiser me seguir, você nega você mesmo, seu ego, sua codificação genética do mal. Pega uma cruz para crucificar nela e me siga. Está falando de condição genética. Você tem que matar esse gene terrível que está em você, que está em mim. Né? Opa, isso eu não posso fazer. O bem que eu quero fazer eu não faço, não, eu vou fazer. O mal que eu não quero fazer eu faço, não, eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. Por quê? É meu próximo. Né? Assim como eu gostaria de ter direito numa coisa, eu também vou proporcionar outra. Isso é o evangelho. Então o testemunho de dois é verdadeiro. Só que o testemunho tinha que ser para o bem e não para destruir e para pôr impedimento no evangelho. Como eu disse, né, que Paulo não ia além do limite. Porque se vai além do limite, vai causar ira, né? Se eu for julgar a causa de uma pessoa e for estreitar ele ou espreitar a pessoa, eu vou até o sábio, né? Quando é muito espreitado, ele torna-se louco. Há muita opressão, enlouquece até o sábio. Então, irmãos, o evangelho é vida, né? A lei é morte. Tanto que a lei cumpriu no Senhor Jesus como morte. E o evangelho é ressurreição. Isso está por entender-se. Está por entender-se e falta nós outros buscar muito, 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 muito. E eu tenho certeza que o evangelho está muito mais acima da nossa compreensão. Paulo disse que ouviu palavras que não podia nem falar para ninguém. Que palavras são essas? Amor, misericórdia, né? Então, é muito profundo o amor de Deus. Quando fala que o amor de Deus ele é infinito, né? Não está escrito só como poesia, poema. Está falando realmente a extensão desse amor. É tão grande que Deus dá o próprio Filho para morrer por transgressores. Se você faz algo para quem não tem necessidade, você fez um convívio social. Mas quando Deus fala, né, ele fez o benefício aos inimigos. Isso mostra o amor. O amor sobrepassa o juízo. A misericórdia, a misericórdia ultrapassa o julgamento. É bom que cada um refaça o seu conceito de evangelho e trabalhe ele. Trabalha ele porque tem que ser trabalhado. O que eu tenho visto ao largo da minha vida, experiência aí, muita gente pensa que tem um bom conceito de evangelho e não tem. Está por aprender. Falamos bastante,
Esse assunto não para, ele é muito extenso, muito grande. Mas cada gotinha que vamos falando, cada vídeo, a gente vai aprendendo um pouquinho e vai aprendendo a domesticar esse ego tão terrível que nós recebemos lá no Éden e que vamos, em nome de Cristo, vencer ele. Boa noite. Deus abençoe a todos e aprimoraremos o Evangelho.